Oi, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal. Essas leituras, elas são para te ajudar no seu autoconhecimento, em momentos que você está passando, seja eles bons ou ruins, mas para que você compreenda que você não está sozinho, que isso acontece na vida de todo mundo que desperta, e consiga sair da leitura com um aconselhamento, uma perspectiva mais clara, uma noção mais justa com a sua vivência, para você se sentir mais feliz no agora e também a longo prazo, continuando essa construção maravilhosa do ser que você é. Então vamos lá, eu já me coloco como canal para a espiritualidade, para que você possa receber essa mensagem, que eu possa ser abundância na sua vida, que eu possa contribuir com o seu caminho. Vamos lá. Por gentileza, tarô, sobre o que falaremos? Uma carta caiu. Ok. O Sol. Uma clareza, não tá tão clara. 10 de paus. Tem um processo que você pode ter vivido recentemente, ou tá ainda finalizando, para tirar uma sobrecarga. Isso pode estar muito ligado à sua expressão no mundo. Isso não estava sendo considerado por você e, consequentemente, pelas outras pessoas. Ou seja, o seu cerne de ser, quem você é, do seu lado sol, quem você realmente é, não estava tendo espaço para acontecer, para brilhar. E lógico que isso não estava sendo interessante para você, pelo contrário, estava sendo muito ruim, né? Falar que não é interessante chega a ser até imprudente da minha parte. Porque quando a gente não consegue ser quem a gente é muito ruim. Eu já estive nesse lugar, todos nós passamos, porque a gente começa o descascar da cebola e não é fácil. Não é fácil saber quem a gente é e ainda não conseguir colocar isso no mundo. A gente é alguma coisa dentro de casa, onde está escondido, e quando sai, não consegue colocar em prática. E às vezes a energia fica tão pesada que a gente não consegue, que a gente chega até a passar mal, né? Em alguns casos. Mas vamos lá. É sobre isso que falaremos. Por que precisaremos bater nessa tecla hoje, tarô? Porque precisa se deixar algo para trás. Tem um lugar que você precisa chegar. A gente vai descobrir qual é esse lugar. Mas não antes que você deixe algo para trás. Calma, não é uma pessoa, não é uma situação. A gente tende a ouvir a leitura e já pensar naquela coisa que a gente ama e fala, é isso que eu vou ter que deixar para trás. Às vezes não é. Às vezes é a maneira qual a gente está fazendo, às vezes é um pensamento, às vezes é um jeito de sentir, principalmente com o 8 de copas. Olha, é sobre as trocas. Tem alguma coisa que quando você está junto com os outros não favorece esse seu sol. Deixa isso muito para baixo, sabe? Deixa isso muito a par da situação. Para algumas pessoas também, e aí você faz uma autoverificação, talvez como forma de proteção, o seu ego se sobrepõe. Então você tenta falar de uma maneira, você tenta se portar como quem tem muita força, para que os outros não enxerguem que está acontecendo esse tumulto dentro de você. Mas por que exatamente, tarô, a gente precisa conversar sobre isso hoje? Porque você precisa alcançar um lugar que tem mais sentido para você. Só um momento. Exatamente. Tem um lugar de valor genuíno, um lugar de valor verdadeiro. Não é o valor que precisa da consideração dos outros, não é um valor que precisa ser aceito, que os outros aplaudem, que os outros falam muito bem e dão um tapinha nas suas costas. E sim o valor de que você sabe a sua capacidade. Então, nada mais do que esse processo que a gente está conversando é para você tomar um lampejo ao longo da leitura ou confirmar o processo de cura e autoconhecimento que você está realizando desse seu eu interior que age,
que tem um equilíbrio na matéria de construção das idealizações, que consegue realmente materializar isso e que, antes de mais nada, entende que para essa materialização não precisa apenas ser fora, mas precisa primordialmente sentir dentro. Isso quer dizer que você precisa compreender o valor da sua entrega, compreender o valor de quem você é. E como a gente conversou do ego, esse valor ele não vem para você se orgulhar dos seus feitos, da quantia de dinheiro que você tem no banco, do quanto bem sucedido está indo a sua vida perante ao que você colocou como patamar, mas sim pelo valor de ser o ser humano que você é, pelas qualidades que você vai verificar, entende? Para conseguir ter essa fibra interna. Quais as qualidades da pessoa para a gente ressaltar aqui, tarô? Por gentileza. A capacidade que você tem de romper coisas que não são importantes para você é uma ferramenta muito importante. A sua qualidade, ela vive no espaço de valorização do passado, sim, mas com uma percepção de movimento muito clara e assertiva, de quando as coisas não estão indo tão bem. O que é muito engraçado porque o grande valor da tua experiência é exatamente não se prender a tabus sociais, ao que os outros pensam. E eu não sei exatamente por que você está dando ouvidos para esse cenário tão externo, quando na verdade o tarot está convidando para que você alimente as suas virtudes internas. Talvez isso seja um pequeno ajuste de percepção. Tudo que você faz começa a se transformar a partir do momento que você não vê mais isso com o olhar do outro sobre você, mas sim com o seu olhar sobre você. E entenda que esse papo, ele não é sobre individualismo, porque o tarot também está pedindo que eu te recorde que a forma mais bela que a gente tem de abundância, que tem muito a ver com o imperador que saiu, essa vontade de materializar os desejos, e você tem todo o direito de realizar isso, mas que a verdadeira abundância, ela tá enquanto a gente é capaz de doar. Quando a gente entende a doação na vida do outro, a gente começa a perceber o quanto que essa abundância retorna. Óbvio que essa doação ela não pode vir de um lugar onde a gente espera o retorno, somente pelo retorno. E é um caminho, é um caminhar até a gente entender a questão do valor interno, do tipo assim, eu me valido. Eu sei o que é potencial meu para o mundo. E aí eu exponho e faço, sem esperar em troca. E mesmo às vezes não recebendo reconhecimento. Então isso vai se gerando um exercício que é bom para tudo. Por quê? Gera abundância. Você gerar abundância na vida da outra pessoa é você receber abundância material, de pessoas que se importam com você, de propostas, tudo isso. Como que eu gero essa abundância, Yuri? Essa abundância ela é gerada exatamente no lugar onde a gente fala, eu tenho valor. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu tenho esse projeto e eu sei tirar tarô e eu fiz um caminho grande de autoconhecimento para eu chegar aqui. Em algum momento eu não validava isso. Eu achava que o que eu tinha feito, todo mundo tinha feito e provavelmente eu não entregaria nada de novo. Eu não me via, eu não dava valor para o que eu já sei hoje. Mas depois de um tempo fazendo esse exercício, eu entendi que o que eu sei às vezes o outro não sabe. E eu vou ficar imensamente feliz de contribuir com a trajetória dele. Não porque ele vai me dar um retorno, não porque isso vai fazer sentido na minha conta bancária, mas porque é tão bom a gente doar, é tão bom saber que algo às vezes que pode ser pequeno para você, é grande para o outro, é a informação que ele precisava ter naquele momento, é a proposta que ele precisava ter, era o alimento que ele precisava receber, era o incentivo que ele precisava ouvir. Então se permita jorrar essa abundância para fora. Por gentileza, tarô. O que vem em direção à pessoa com tudo isso? Rainha de Espadas. O que vem pra você
é um cerne de direção absoluto. As coisas ficam mais fáceis para você saber para onde você tem que ir. Então, talvez indecisões, momentos de bifurcação da tua vida serão mais bem passados, você passará melhor por eles, exatamente por conta dessa sabedoria. Porque você sabe qual é o seu papel aqui, você saberá qual é o seu papel aqui, como que você pode fazer ele, e os seus ideais vão conversar com isso, e os ideais vão conversar com o seu mundo interno. Então, sempre que tiver decisões a serem tomadas, abrir mão de alguma coisa e aceitar outra. Ir por esse caminho ou ir por aquele. Tomar tal decisão ou aquela. Você vai ter essa conduta muito inerente dentro de você. E o universo ele vai estar ali como um grande auxiliador desse processo, te lembrando os movimentos. Essa memória ela nunca vai se apagar da sua cabeça. Esse tipo de ensinamento, ele não morre a hora que você sai do vídeo ou a hora que você conclui o aprendizado. Ele é levado para o resto da vida. E são esses os aprendizados que transformam a realidade. Porque marca lá fundo, transforma a alma. Afinal, ver o nosso valor, que era um dos pontos da leitura, é uma grande marca na alma. Esse é o processo de autoconhecimento. Então era isso, eu espero que eu tenha sido contribuição para você. Se você chegou aqui, eu conto muito com a sua gratidão em formato de like, um comentário. Lembrando que o projeto Arte Intuitiva, ele é artístico, espiritual e independente. Então eu faço tudo sozinho, então é muito importante ter o apoio de quem realmente sente que esse conteúdo traz valor para a própria vida, tá bom? Conto com o seu apoio. Um beijo no seu coração, desejo o melhor para você, hoje e sempre. Tchau, tchau.